Ei, você, tá reconhecendo essa partida? São Paulo e Tigre, da Argentina. E tá na memória de quase todo o torcedor do tricolor. Eu já te contei num Radar Peleja a teoria da maldição em cima desse jogo e em cima da história recente do São Paulo. Mas com os acontecimentos recentes, é preciso a parte 2, atualizada. Será que essa maldição acabou? Depois de tantos pedidos, o Radar Peleja de hoje conta a história da fila sem títulos do tricolor paulista e do fim dessa zica, ou talvez. Assim como eu já te falei no outro radar, em 2012 o São Paulo disputou a final da Copa Sul-Americana e foi campeão. Mas diferente de qualquer outra final, o time adversário se recusou a jogar o segundo tempo. Se você não faz ideia dos detalhes do que eu tô falando, assista a parte 1, o outro radar sobre a zica do São Paulo e depois volta aqui. Mas só pra resumir, uma treta generalizada foi parar nos vestiários do Morumbi e desencadeou uma briga que envolveu até policial militar. Eu não queria que terminasse da maneira que terminou. Tô triste por acabar assim, sendo ameaçado com um cacetete e um revólver, disse o volante Galmarini ao Fox Sports. Por causa dessas ameaças, os jogadores argentinos, que àquela altura perdiam o jogo por 2-0, se recusaram a voltar para o segundo tempo. Dessa forma, o São Paulo levantou a taça e a torcida comemorou como mais um título tricolor. Mas o que ninguém esperava é que aqueles 45 minutos que faltavam poderiam durar tanto tempo. Depois da comemoração, o Lucas, o craque do time, foi pro PSG. E aí, depois dessa saída dele, o São Paulo viveu um dos piores períodos da sua história. O soberano tricolor dos anos 2000 passou nada menos que 8 anos sem conquistar um título, e para muitos o motivo foi a maldição que começou e terminou ali, no gramado do Morumbi. O São Paulo só vai voltar a ser campeão depois de jogar o resto do jogo contra o Tigre. Nas redes sociais era muito comum ler isso durante esses últimos anos. Mas talvez nem precisasse de tudo isso. Vamos voltar para aquela noite de 12/12 de 2012. Lembra do que começou a confusão no vestiário? A treta dentro do campo? Pois bem, a principal razão foi uma discussão que rolou entre o Lucas e um zagueiro do Tigre. Esse cara aqui, tá vendo? Ele tem o mesmo nome do brasileiro, Lucas, mas usa o sobrenome na camisa Orban. Depois dessa cotovelada, o Lucas Moura mostrou seu sangue pro Lucas Orban, e eles protagonizaram o início da confusão que descambou na maldição do tricolor. Agora presta atenção no que eu vou te contar. Diferente do seu xará São Paulino, o zagueiro do Tigre jogou por mais um tempo na Argentina antes de se transferir para a Europa em 2013. Ele teve uma passagem rápida pelo Bordeaux da França até se transferir para o Valência em 2014. Enquanto isso, em São Paulo, rolava isso aqui. Demonstra, infelizmente, o atual tamanho da Sociedade Esportiva Palmeiras, que ano após ano se apequena com manifestações dessa natureza. No fim daquele ano, o tricolor bateu na trave e perdeu o título do Brasileirão pro Cruzeiro. E para uma torcida acostumada a levantar taças, e para 2015, mais uma vez sem vencer nada, já era motivo de cobrança. Só que isso não mudou. A paciência e a crença de que a zica era real foi ficando cada vez mais forte. Em 2016, o São Paulo foi longe na Libertadores, mas ficou pelo caminho. Com uma campanha ruim no Campeonato Brasileiro, o clima da torcida tava assim. Os torcedores estão revoltados com o mau desempenho no Campeonato Brasileiro e com a derrota para um time da terceira divisão na semana passada. Essa invasão no CT foi um dos outros vários protestos que rolavam toda vez que o São Paulo perdia um título. E as esperanças iam diminuindo cada vez mais, porque o time não chegava a disputar nenhuma final. E essa torcida estava muito acostumada a vencer, até que em 2019 parecia que a zica ia enfim acabar. No mesmo dia em que o São Paulo se classificou para a decisão do Paulistão, o Tigre foi rebaixado na Argentina. Essa coincidência mostrava, de alguma maneira, para quem acredita, que o destino dos dois clubes estavam ligados e iam se inverter. E muito torcedor são paulino acreditou que isso faria diferença, até acontecer essa outra coisinha aqui. Sornosa pega de novo, lá do lado direito passou o Fagner, ele preferiu a bola pro Fagner! Quase ninguém conseguia acreditar que, mesmo tão perto, o tricolor tinha perdido de novo. E os torcedores mais céticos, que não acreditavam nessa maldição, resolveram confiar mais uma vez em 2020. O cenário era caótico. Por causa da pandemia do coronavírus, o Campeonato Brasileiro foi mais curto do que o normal. Só que em qualquer torneio de pontos corridos, quando um time dispara na liderança, fica difícil de alcançar. Em certo momento, o São Paulo conseguiu a façanha de abrir 7 pontos de vantagem para o segundo colocado, o Flamengo. Nunca na história, um time que abriu essa vantagem perdeu o campeonato no final. Na 28ª rodada, o tricolor ainda tinha 7 pontos na frente. A torcida estava muito confiante que era a hora de soltar esse grito.
Mas o fantasma apareceu de novo, e muita gente começou a se perguntar: será que o São Paulo nunca mais vai ser campeão? O torcedor fanático do São Paulo dificilmente replicaria essa pergunta numa rodinha entre amigos, mas os rivais e adversários estavam pesando nessa, e o destino do tricolor poderia ter sido esse. Mas lembra do Orbán? Depois de 4 anos na Europa, ele se transferiu para o Racing da Argentina em 2017. Mesmo perdendo o título, o São Paulo se classificou para a Libertadores de 2021 por meio do Brasileirão. Com um elenco bem montado e um ótimo começo de trabalho do técnico argentino Hernan Crespo, o tricolor investiu no Campeonato Paulista como oportunidade de finalmente quebrar o tabu. O foco deu certo e o São Paulo chegou na decisão contra o Palmeiras. Praticamente classificado na Libertadores, na semana da final, todo o torcedor são paulino só tinha olhos pro Paulistão. Tanto que 2 dias antes do clássico, no jogo da Libertadores contra o Racing pela fase de grupos, o time foi com a equipe reserva, mas pros supersticiosos, foi o momento mais importante do clube nos últimos anos. Quer saber por quê? Vamos lá. Apesar de perder por 1-0, adivinha quem finalmente terminou um jogo contra o São Paulo no Morumbi? Ele mesmo, Lucas Orbán, o pivô da confusão de 8 anos antes. Se você esperou até o fim desse episódio, tomou esse susto. Orbán estava naquele time do Tigres, iniciou a treta com o Lucas e nunca terminou aquela partida. O São Paulo ficou 8 anos na espera, e aí contra o Racing, finalmente terminou o jogo contra o Orbán no Morumbi. 5 dias depois disso, o São Paulo Futebol Clube foi campeão novamente. Você pode acreditar na zica ou não. O São Paulino eu sei que na verdade não tá nem aí, porque a angústia de ficar tanto tempo sem vencer e a emoção de um torcedor que ama o seu clube ficaram claras nessa imagem do Muricy, ídolo do São Paulo, chorando depois da conquista. Acabou, Muricy! Acabou a fila, Muricy! E eu volto naquele radar que foi a primeira parte dessa zica, com um seguidor nosso, um inscrito desse canal chamado Juninho Canela, São Paulino, que foi um dos primeiros a levantarem essa zica. Será que agora ele tá finalmente aliviado e feliz? Comente, inscreva-se no Peleja e até o próximo radar.